Um suposto assassino, motivado por suas próprias crenças políticas, tirou a vida de alguém que estava expressando as suas. Tyler Robinson, 22 anos, está sob custódia em Utah. Após 33 horas foragido, a polícia afirma que foi a própria família dele que o entregou. Ele teria deixado evidências importantes, como inscrições nos cartuchos de bala, que indicam sua motivação e mostram que frequentava cantos obscuros da internet. Vamos analisar o que essas inscrições significam e como elas podem impactar o caso judicial dele. Estamos acompanhando o caso apresentado por Direito e Crime. Eu sou Chris Stewart. Agora que as autoridades identificaram Tyler Robinson, de 22 anos, como responsável pela morte do influenciador conservador Charlie Kirk, estamos descobrindo muito sobre seu passado, especialmente que ele passou muito tempo na internet. Aqui estão mais informações sobre Robinson antes de eu comentar as inscrições e seus significados. Robinson vivia com a família no sudoeste de Utah, a mais de 3 horas do campus da Universidade do Vale de Utah, onde ocorreu o tiroteio. Imagens mostram o lado de fora da casa da família dele, e o Dodge Challenger cinza usado para ir ao local do tiroteio e fugir, ainda estacionado ali. A polícia afirma que os pais de Tyler Robinson viram as imagens divulgadas pelo FBI e perceberam que seu filho poderia ser o assassino. A família dele o denunciou às autoridades. De acordo com Spencer Cox, o governador de Utah, Tyler Robinson, de certa forma confessou, ou pelo menos deu a entender, que era o responsável quando falou com o pai dele. O pai dele chamou um pastor de jovens que ajudou Tyler a ir até a delegacia para responder às acusações. Vamos falar sobre o caso contra Tyler Robinson. A polícia afirma que ele chegou ao campus da UVU antes do meio-dia do dia 10 de setembro. Depois, cerca de meia hora depois, ele disparou um tiro do topo de um prédio, a aproximadamente 200 metros de distância de Charlie Kirk. Depois, ele fugiu pulando de um prédio, correu para uma área arborizada, deixou o rifle usado no ataque e dirigiu o Dodge Challenger de volta ao sudoeste de Utah. Este é o vídeo que foi divulgado de quem acreditamos ser Robinson pulando daquele prédio e fugindo. O rifle de ferrolho, de alta potência, com mira telescópica, foi encontrado enrolado em uma toalha e deixado em um arbusto. Os investigadores dizem que inscrições estavam gravadas nas cápsulas encontradas junto com o rifle. Veja como elas foram descritas pelo governador de Utah, Spencer Cox. A área ao norte da Campus Drive Road, onde o suspeito passou, parte disso aparece no vídeo divulgado ontem à noite, é gramada e tem árvores na borda do campus da UVU. Os investigadores acharam um rifle de ferrolho enrolado em uma toalha escura. Foi constatado que o rifle era um Mauser modelo 98306 calibre 3006 de ferrolho. O rifle tinha uma luneta montada. Os investigadores notaram inscrições gravadas nos cartuchos achados com o rifle. As inscrições em um cartucho disparado diziam: "Observa inchaços, O bravo O maiúsculo". O que é esse ponto de interrogação? As inscrições nos 3 cartuchos não disparados diziam: "Ei, fascista! Ponto de exclamação, pega! Ponto de exclamação". Símbolo de seta para cima, seta para a direita e 3 símbolos de seta para baixo. Um segundo cartucho não disparado dizia: "Ô bela tchau, tchau". E um terceiro cartucho não disparado dizia: "Se você leu isso, você é gay. LMAO". É muita informação para absorver, mas vou tentar explicar, pois também foi difícil para mim processar tudo. Então, o primeiro é, percebe o volume. OWO. O que é isso? Agora, isso é uma referência a um meme da internet. E a conta Know Your Meme, no Chex, publicou isso, dizendo que esse foi o post original pelo qual essa referência ficou conhecida e depois viralizou. O grupo Know Your Meme explicou o real significado disso. Agora, para nosso propósito, vou dizer: isso é usado na internet para trollar e zoar pessoas, principalmente da comunidade furry e de anime. E também, para o nosso propósito, isso mostra realmente que Robinson estava envolvido nos cantos mais obscuros da internet e passava muito tempo online. O próximo cartucho dizia:
Ei, fascista! Pega essa, seguido por seta para cima, seta para direita ou simples, seta para direita e 3 setas para baixo. Agora, essas setas podem estar associadas a um videogame. É o que você usaria, teoricamente, para combinar algo em Helldivers 2, um jogo de tiro em terceira pessoa lançado no ano passado. E, novamente, esse é outro exemplo de que Tyler Robinson só passava muito tempo online e grudado nas telas. Outro cartucho não disparado, supostamente, dizia algo que pode estar relacionado à política, por trás dessa motivação. O Bela Ciao, Bela Ciao, Bela Ciao, Ciao. Essas são letras de uma música que era cantada pelos membros da resistência italiana que lutaram contra as forças nazistas ocupantes durante a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, ela virou um grito de guerra de grupos antifascistas, que costumam cantá-la em protestos. Agora, o último cartucho não disparado supostamente dizia: se você está lendo isso, você é gay. KKK. Esses cartuchos são peças-chave de evidência para provar que esse foi um suposto ataque com motivação política, além do fato de Charlie Kirk ser uma figura política falando em um evento político. Sobre a atividade na internet, investigadores relataram que, durante a apuração, encontraram o colega de quarto de Robinson, que afirmou que Tyler fez uma piada no Discord e mostrou as mensagens às autoridades. O depoimento diz que Tyler teria dito que precisava recuperar um rifle do Drop Point, deixou o rifle em um arbusto, mencionou observar o local onde o rifle ficou e enviou mensagem dizendo que o rifle estava enrolado em uma toalha. As mensagens citam gravar balas, falam de uma luneta e afirmam que o rifle era único. Mensagens do contato. Tyler também mencionaram que ele havia trocado de roupa. Veja o que o governador disse sobre como eles localizaram Tyler Robinson. Na noite de 11 de setembro, um parente de Tyler Robinson procurou um amigo da família, que então contatou o departamento do xerife do condado de Washington, informando que Robinson havia confessado ou sugerido ter cometido o incidente. Essas informações foram repassadas ao departamento do xerife do condado de Utah e aos investigadores da Utah Valley University. Essas informações também foram enviadas ao FBI. Os investigadores analisaram imagens adicionais das câmeras de vigilância da UVU e identificaram Robinson chegando ao campus da UVU em um Dodge Challenger cinza por volta das 8h29. No dia 10 de setembro, onde ele é visto em vídeo usando uma camiseta lisa vinho, shorts claros, um boné preto com um logo branco e tênis claros. Ao ser encontrado pelos investigadores no condado de Washington, em 12 de setembro de manhã, Robinson usava roupas iguais às das imagens de vigilância. Investigadores ouviram um familiar de Robinson que disse que ele ficou mais político nos últimos anos. O familiar mencionou um incidente recente em que Robinson veio para o jantar antes de 10 de setembro. E, na conversa com outro familiar, Robinson mencionou que Charlie Kirk viria para a UVU. Conversaram sobre o motivo de não gostarem dele e suas opiniões. O familiar também disse que Kirk era cheio de ódio e o espalhava. O familiar também confirmou que Robinson tinha um Dodge Challenger cinza. Todos. Agora conosco, o sargento aposentado de homicídios, Troy Hillman. Obrigado por acompanhar o Law and Crime enquanto conhecemos mais sobre Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk. Você já fez perfis de assassinos na carreira. O que mais chama a sua atenção em Tyler Robinson? Acho que é alguém, obviamente, com uma agenda política e claramente sem preocupação em ser pego. E parecia que ele queria passar uma mensagem. Sim, especialmente vamos analisar algumas das inscrições, porque eu consegui entender as referências a Bela Ciao relacionadas à Segunda Guerra Mundial. E isso é algo que temos ouvido um pouco mais nos últimos anos durante protestos. Mas algumas das outras, tipo essas, parecem referências bem profundas da internet. O que chama sua atenção? Sim, quero dizer, definitivamente havia algumas referências à subcultura, né, aos furries, e havia uma referência a um videogame, acredito que era Helldiver.
E então isso me pareceu algo de uma pessoa mais jovem, quando vi essas coisas pela primeira vez. Incluindo, embora Bella Ciao fosse uma referência um pouco atemporal. Sim, e, sabe, acho que as pessoas estão fazendo uma comparação com Luigi Mangione, porque você tem as gravações nas balas e ele supostamente gravava balas com seu motivo. Nesse caso, uma situação um pouco diferente, mas como um perfilador, quando você vê alguém, quero dizer, o que faz o tipo de pessoa que não só faria isso, mas que também não parece ter medo de ser pego e enfrentar as consequências por isso. Acho que essa pessoa era tão... E de novo, eu não sou um perfilador. Passei 24 anos em investigações e trabalhamos de perto com perfiladores, perseguindo assassinos em série e suspeitos de homicídio. Mas alguém assim, eu acho que é tão determinado na própria mente e se sente tão justificado que acho que a palavra radicalizado me vem à cabeça. Eles realmente não se preocupam, eu acho, em serem pegos, então eles só querem enviar uma mensagem. Mas eu sempre tomo cuidado ao dizer, olha, vamos com calma, essas pistas deixadas por, sabe, tal pessoa, vamos não pular nelas e tirar conclusões precipitadas, porque podem estar tentando nos despistar, tentando nos direcionar para outro caminho. Então é sempre importante manter a mente aberta, mas posteriormente eles prenderam esse indivíduo e informações sobre o histórico dele começaram a aparecer. Quando você observa como isso aconteceu, ele conseguiu por 33 horas ficar foragido e chegar ao sudoeste de Utah, de volta à casa da família dele. Que tipo de planejamento é necessário para organizar esse tipo de ataque, onde ele também tem as gravações nas balas? Ele deixa o rifle e ainda assim consegue escapar. O que chama a sua atenção sobre a forma como ele supostamente fez isso? Bem, eu acho que nesses grandes grupos, nesses tipos de locais, grandes, especialmente locais ao ar livre, a segurança é uma tarefa difícil. E se não houver planejamento suficiente e esse tipo de coisa desde o início... Então, não estou dizendo que é fácil para uma pessoa entrar lá, mas alguém pode se misturar muito facilmente. As pessoas estão tão focadas no evento, no que acontece, e até em seus celulares e na tecnologia. Atualmente, elas estão tão focadas nisso que não percebem nem relatam comportamentos suspeitos. Então, pelo jeito, ele claramente gostava de videogames. Tem muita coisa que você pode absorver desses videogames sobre combate, esse tipo de coisa. Não digo que seja um treinamento, mas acho que isso coloca a pessoa nessa mentalidade. E não estou dizendo, sabe, eu não conheço o suficiente sobre ele para afirmar que era um gamer, mas certamente a pista deixada em uma das cápsulas indicava que ele poderia gostar de jogos. Então, e eu não estou criticando os gamers, só estou dizendo que pode haver coisas que eles aprendem lá e ele pode ter usado algumas delas. Eu acho que foi um ataque organizado e acho que ele foi muito, de novo, radicalizado e ia fazer isso. E o fato de ele conseguir fugir é um caos nesses momentos, como eu disse, esse local grande, pessoas correndo, pessoas gritando e os socorristas correndo para o local para ajudar a vítima e depois garantir que não haja outras vítimas. Eles nem sempre estão procurando pelo suspeito. E eu sei disso só de ler o depoimento policial hoje. E como o governador de Utah mencionou, eles disseram, sabe, ele realmente se tornou político nos últimos anos. E parece que ainda há muito trabalho a ser feito para entender, porque há uma grande diferença entre, eles eram realmente envolvidos com política, e foram a protestos, e talvez até tenham dito algumas coisas bem pesadas online, e estar supostamente em um prédio atirando e matando alguém como ele supostamente fez. Como você faz agora para entender onde está a linha entre, ok, ele é realmente apaixonado por política, e isso é alguém que foi radicalizado a um nível extremista, que a gente vê não só em um caso como esse, mas em muitos casos vemos pessoas sendo radicalizadas por várias crenças diferentes. Como você descobre isso? Acho que você usa um pouco do trabalho policial à moda antiga.
você coloca a gente na rua e começa a entrevistar família, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho e realmente investiga o passado deles para tentar descobrir o que estão pensando e o que estão querendo dizer. Acho que você também analisa as redes sociais, vê o que tem no celular dele, nos computadores, e assim consegue ter uma ideia dos sites que ele acessava e do que estava passando na cabeça dele naquela época. Então, acho que isso daria uma visão muito mais ampla do que está acontecendo. A prisão é só o começo e depois tem muito trabalho a ser feito antes de realmente ir a julgamento. Eu também penso que, sabe, a gente provavelmente dá como certo quando dizem estamos analisando as redes sociais de alguém e a polícia fala isso e consegue obter informações, talvez, da Meta ou de outras dessas empresas. Sei que ele usava o Discord, citado nessas situações. Quanto trabalho isso dá? Como é esse trabalho de verdade? Se estamos falando de anos tentando descobrir exatamente como ele encontrou motivação para supostamente fazer isso. É uma tarefa enorme, envolve muitos tipos diferentes de investigadores analisando o disco rígido, os dados do celular e, novamente, a parte das entrevistas. Definitivamente vai levar anos. Sim, porque você pensa em cada postagem que alguém fez em todas as plataformas durante todos os anos em que acharam que ele se tornou político. Essa é uma grande questão. O Discord, que é muito popular entre os jovens, eles usam bastante, mas também parece aparecer em casos de extremismo de todos os lados do espectro político. O que chama a sua atenção como alguém que já investigou casos relacionados a essa plataforma em particular. E eu não sei muito sobre isso. Isso surgiu depois, pois me aposentei há cerca de 3 ou 4 anos, mas se tornou uma grande plataforma. Então, tudo o que eu diria é: parece que há muito mais discursos e conversas movidos pelo ódio nas redes sociais acontecendo em nossa sociedade. Isso é meio alarmante. Você vê a narrativa que foi apresentada de que a família dele viu a foto que todo mundo viu do homem com um chapéu e óculos escuros. E eles têm esse momento em que percebem que o filho deles pode ser a pessoa que fez isso. E então, aparentemente, ele confessou de alguma forma para eles que cometeu esse crime. Do ponto de vista do investigador, ao saber que ele confessou aos pais, como isso afeta a investigação e as entrevistas com o suspeito? Qual o impacto disso no andamento do caso? Isso pode ter vários caminhos. Os pais poderiam, o que seria natural, se unir em torno do filho para protegê-lo. Ou então, eles poderiam seguir por outro caminho, que seria: vamos fazer a coisa certa, cooperar com as autoridades, entregar informações e fazer o que pudermos, de certa forma, por falta de uma palavra melhor, tomar o caminho mais correto e dizer: sim, nosso filho fez isso, ou parece que fez, e vamos colaborar. Então pode ir para os dois lados e isso realmente dificulta para os investigadores. É uma situação complicada porque os pais não foram quem puxaram o gatilho, mas eles sabem muito e estiveram ao lado desse indivíduo pela maior parte da vida dele. Certo, e eu também acho, quer dizer, a dor certamente está na família de Charlie Kirk, mas você pensa na família desse jovem e no que foi preciso para tomar a decisão de dizer: olha, vamos garantir que ele vá até a delegacia de polícia e que pelo menos seja investigado por isso, mas agora, neste momento, vai enfrentar acusações e consequências pelo que supostamente fez com Charlie Kirk. Acho que foram 33 horas entre a morte de Kirk e a prisão. Provavelmente, essa é outra coisa que muitas vezes damos como certa, o que é necessário para realmente lidar com esse tipo de situação e encontrar um suspeito. O que mais te chama a atenção sobre como eles conseguiram localizar essa pessoa? Eu acho que há uma pressão enorme, e você mencionou isso sobre os investigadores, porque há todas essas informações sendo divulgadas e muita informação chegando ao mesmo tempo. Então eu acho que sim, eles passam por uma pressão enorme para tentar encontrar esse indivíduo. Sendo honesto, é só isso que sei. Eu não sei todos os detalhes sobre a apreensão exata. Em geral, quando você olha para esses casos, porque para mim,
Há uma motivação política, supostamente, por trás de tudo isso, mas então são esses jovens e a atividade na internet que também parece influenciar nisso. Isso tem sido algo, ao longo da sua carreira, onde você simplesmente vê esse grupo etário em um lugar que talvez gerações anteriores não tivessem, onde parece que, com muita frequência, estamos falando, e posso estar errado, de pessoas que têm 22 anos muito conectadas e acabam sendo responsáveis por algo assim. Sim, isso definitivamente surgiu conforme fui avançando na minha carreira. Eu vi a tecnologia realmente florescendo, mas é perturbador ver o quanto essas gerações são cativadas pelos seus celulares e elas praticamente vivem em um mundo dentro do celular, por assim dizer. E isso é problemático porque nós, como seres humanos, eu acho que precisamos dessa interação social e também eu acho que isso também contribui. E, novamente, eu não sou psicólogo, mas a radicalização desses, em particular desses jovens do sexo masculino, é preocupante. Sim, extremamente preocupante. E felizmente, neste caso, eles têm a pessoa que dizem ser responsável. Vamos acompanhar o processo legal? Troy, sei que você lançou um novo livro muito relevante para as pessoas. O que as pessoas precisam saber? Chama-se Perseguindo o Caçador de Zumbis. Minha equipe e eu passamos cerca de 3 anos e meio procurando por um serial killer. Ele também deixou pistas na cena do crime e nós ficamos meio fascinados por isso. E no final, em 2014, usamos um genealogista que nos ajudou a realmente desvendar o caso e encontrar o assassino. E ele era conhecido como o Caçador de Zumbis, ele estava se escondendo bem debaixo dos nossos narizes. E acho que isso mostra por que casos arquivados são importantes e por que precisamos de pessoas dedicadas trabalhando nesses casos. Sim, essa leitura é muito importante. Felizmente, ao continuarmos falando do caso Charlie Kirk, ele não esfriou. Mas para muitas famílias, os casos esfriam. Por isso, esse trabalho é essencial. Troy Hillman, é ótimo tê-lo no Law and Crime. Sei que tem sido uma semana difícil para muitos. Obrigado por explicar o contexto dessa investigação e como ocorreu. Sim, obrigado, Chris. Eu agradeço a você. Isso é tudo do On The Case pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.